Olá, pessoal que visita o nosso canal, saudação reverencial a cada um de vocês. Vamos, a partir de agora, fazer a leitura de mais um capítulo do nosso livro, que é estudado aqui conjuntamente no nosso grupo de estudo. Hoje vamos então falar do terceira parte, né? Terceiro capítulo desse livro, que tem o título O Primeiro e o Último Regulamento Geral do Movimento Gnóstico Cristão Universal. Este texto sobre o último regulamento do Venerável Mestre Rabulu para o movimento gnóstico cristão universal na nova ordem tem o objetivo de nos apropriarmos dos ensinamentos esotéricos do Venerável Mestre Rabulu, contidos nele, na, conta, na contracapa do livro do último regulamento, ao texto do Venerável Mestre Samael Aunveor sobre a necessidade de se praticar o conhecimento gnóstico. O Venerável Mestre Samael lutou muito para que as pessoas se apropriassem do conhecimento básico da doutrina gnóstica cristã universal e que o praticassem. Para tal, ele escreveu mais de 100 obras, muitos artigos, palestras, vídeos e áudios, etc. Um professor só se sente realizado quando consegue fazer com que o seu aluno se torne igual ou melhor que ele. Neste sentido, os veneráveis mestres Samael e Rabulu trabalharam intensivamente, dedicaram a sua vida para que pudéssemos alcançá-los também e dar o testemunho deles. Assim como os 12 apóstolos lograram os seus mestrados venustres, glorificaram e deram testemunho do Cristo. A nossa missão como estudante gnóstico samaliano é testemunhar dos veneráveis mestres Samael e Rabulu, dando a lição, se qualificando na obra e ajudando os demais irmãos da senda iniciática a se qualificar para dar também o seu testemunho. A maioria dos estudantes de gnose do mundo todo perfilou pelo trilho da teoria das obras samalianas, não chegou a conhecer a doutrina gnóstica samaliana na prática, não pôde migrar do círculo cultural para o círculo iniciático. Os estudantes de gnose se transformaram em grandes teóricos do conhecimento gnóstico, mas do ponto de vista pragmático, somente alguns poucos se conectaram aos fatores iniciáticos. A doutrina gnóstica samaliana, que contém os princípios samalianos, configurou o movimento gnóstico cristão universal ao longo de sua trajetória em dois círculos, o círculo cultural e o círculo iniciático. A maioria dos estudantes gnósticos na época do venerável Mestre Samael não conseguiu sair do círculo cultural gnóstico e adentrar o círculo iniciático. Na passagem do movimento gnóstico do venerável Mestre Samael para o venerável Mestre Rabulu, poucos passaram pela seleção e foram para a nova ordem. A maioria ficou na velha ordem, embebida pelo elixir das teorias, sem entendimento da parte esotérica da doutrina gnóstica samaliana. Na gestão do venerável mestre Rabulu ocorreu a mesma coisa. O pessoal ficou no universo das teorias, retido no círculo cultural gnóstico, sem entendimento da parte iniciática, sem testemunhar com fatos os feitos nos mundos internos do venerável mestre Rabulu. Desta forma, quando se apresentou a seleção,
as provas para o estudantado da nova ordem, pouquíssimos conseguiram se apresentar a ela, somente aqueles que estavam praticando os ensinamentos do mestre, como a maioria dos estudantes gnósticos da nova ordem estava identificada somente com os aspectos culturais e administrativos do movimento, o venerável mestre Abulu teve que fechar as portas do movimento gnóstico cristão universal da nova ordem e separar, em definitivo, a parte iniciática da parte cultural administrativa. Mas antes de fechar as portas do movimento, em definitivo, o venerável mestre Rabulu chamou o pessoal à prova, dando-lhe uma tarefa. Como quase ninguém deu bola para isto, com exceção de alguns poucos brasileiros, daí ele não teve dúvidas e bateu o martelo, colocou um ponto final em tudo aos que foram reprovados na seleção, que não se submeteram à tarefa, que não deram a nota, que não fizeram a lição, etc, etc. Foram considerados lixos esotéricos e mandados embora do movimento gnóstico. Eles foram chamados de lixo pelo venerável mestre Rabulu. E lixo não serve para nada, disse o mestre. A intenção do venerável mestre Rabulu, no artigo 2º do último regulamento, era de transformar o movimento gnóstico numa escola prática de regeneração, destituindo toda a parte teórica, todo o curso, todos os instrutores, missionários, etc. Não se podia continuar o movimento da maneira como estava funcionando. No artigo 3º do Regulamento Geral, a intenção do venerável mestre Sabulu era de determinar em definitivo a separação entre os dois círculos do movimento gnóstico. A partir daí, a junta administrativa, pertencente ao círculo cultural administrativo, ficaria responsável somente pela parte administrativa, ficando proibida de meter o bico na parte esotérica, que iria ficar única e exclusivamente com a gestão do venerável mestre Rabulu. Este pessoal da parte administrativa, desprovido de atributos iniciáticos no tempo do venerável mestre Rabulu, fez muita besteira no movimento gnóstico, pois não entendiam nada do espiritual, somente do material. Era perito em burocratizar o movimento gnóstico e fanático das práticas místicas, instituídas da parte revolucionária. Eles faziam muitas práticas subjetivas, mas não gostavam das práticas objetivas. As práticas subjetivas, todo mundo sabe que tem um pequeno impacto no despertar da consciência, ao contrário das práticas objetivas, que possuem um grande e forte impacto na tarefa de revolução da consciência. Até então, a junta administrativa, constituída de pessoas que não se qualificaram para o círculo iniciático, estavam praticando absurdos no trato de membros, julgando-os, condenando-os, expulsando-os, etc, etc. Como se pode ver, o último regulamento passa a ter vigência de 27 de 2 de 2000, aqui no Brasil, quando o mestre havia morrido, há cerca de quase um ano atrás. Então, o último regulamento já estava derrogado na prática, com a morte física do venerável mestre Rabulu, ao bem da veracidade dos fatos, e o pessoal da junta coordenadora não se apercebeu deste fato, exatamente pela falta de predicados iniciáticos. A intenção do venerável mestre Rabulu era de que, através do último regulamento geral, as duas frentes se movimentassem
sincronizadamente, mas cada uma dentro de sua esfera. Para isso se concretizar, ele tinha que estar vivo aqui no físico. As duas partes precisariam estar juntas. Pela lógica do regulamento, é notório que uma parte não poderia seguir sem a outra aqui na Terra, uma vez que uma das partes gestoras estava proibida de se meter em assuntos espirituais e a outra não se meter em assuntos administrativos. Então, não estando mais aqui no mundo físico, infelizmente, e não tendo deixado ninguém à sua altura para gerir as coisas de perfil iniciático, estava decretada pela lógica de fato, na minha visão, a nulidade deste último regulamento geral do venerável mestre Rabulu. Para tal fato, ele não precisou deixar nenhum artigo escrito, pois era óbvia tal conclusão. O venerável mestre Rabulu, ao elaborar este último regulamento, colocando o movimento gnóstico cristão universal sobre dois círculos bem distintos, o cultural e o iniciático, estava de fato fazendo uma grande seleção, alojando no círculo cultural de natureza material o pessoal desprovido dos predicativos espirituais iniciáticos, e no círculo iniciático de natureza espiritual, ele inseriu quem poderia estar dando frutos na sua obra. Com isso, ele estava separando, dentro do movimento gnóstico, a luz das trevas. A intenção do venerável mestre Rabulu, expressa no último regulamento, era de que ele cuidasse da parte espiritual e as juntas administrativas cuidassem da parte material. Como o mestre faleceu no dia 8 de 1 de 2000, na prática, o último regulamento, que derrubou todas as outras prerrogativas dos regulamentos anteriores, na prática, já ficara também derrubado pela morte do mestre, ao bem da verdade. Então, quando a junta coordenadora o instituiu em 27 de 12 do ano de 2000, ele viria a ter na prática apenas um caráter informativo, uma preposição histórica. Na prática, o venerável mestre Rabulu desiludiu o pessoal que já se achava transcendido, colocou um ponto final para todo mundo que se dizia agnóstico, que pensava que já era agnóstico, que a luz do fanatismo já se sentia iluminados, etc. A maioria dessa gente nem notou que nem a maioria dessa gente nem notou que quem não era confirmado na qualificação, quem não dava nota na lição, estava se tornando lixo. Porém, pela misericórdia divina, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, como aconteceu na doutrina Jesus cristiana, com os judeus e gentios. A doutrina agnóstica samariana, por meio do venerável mestre Samael e por meio do venerável mestre Rabulu, também passou dos pontificados para os privilegiados. A doutrina agnóstica samariana começou com o livro Matrimônio Perfeito, de forma esplêndida, generalizado, fora sintetizado pelo venerável mestre Rabulu em seus extraordinários livros, de onde passa para o magnífico livrinho Hercólogos, de forma ressintetizada. O livro Hercólogos, do venerável mestre Rabulu, traz em seu bojo a doutrina agnóstica na sua última versão, com um conteúdo ressintetizado para os privilegiados, que se reconfigura na prática no novo e atual regulamento do movimento gnóstico cristão universal, revolucionado na nova ordem. O venerável mestre Rabulu tornava
tomava-se o cuidado para não misturar os pontificados aos privilegiados, para que estes não contaminassem aqueles. Porém, decorrido o prazo de um ano, tanto os pontificados como os privilegiados seriam jogados ao fogo e virariam lixo, caso não fizesse a lição de casa, representada pela tarefa de qualificação. Denomina-se pontificado de modo didático aos estudantes gnósticos que conheceram a gnose nas épocas dos pontifícios. Mestre Samael Rabulu, de 1950 a 2000. Então, da mesma forma, chamamos de privilegiado aos estudantes gnósticos que viram a conhecer a gnose após 8/1 do ano 2000. Assim também chamamos de zerado ou reciclado aos privilegiados que retornaram ao MG na condição de privilegiados, isto é, os que retornaram ao movimento gnóstico cristão universal revalorizado na nova ordem do venerável mestre Rabulu, na condição de privilegiados, para começarem o seu processo de repescagem a partir do início, do zero. Assim sendo, não há mais perigo de misturar privilegiados a pontificados na fase A, pois não há mais pontificados, uma vez se transformaram em lixo e alguns se reciclaram. Agora, já passados 20 anos da morte do venerável mestre Rabulu, já não há mais pontificados naquelas perspectivas de 20 anos atrás. Os pontificados, agora, a partir da doutrina gnóstica sintetizada, na condição de reciclados, têm uma nova oportunidade, doutrinarmente estabelecida no Liber Corpus, mesmo que tenha sido expulso, sido traidor, sentenciado, etc., agora na condição de privilegiado, pois pertence à humanidade, pode voltar ao jogo e iniciar o processo de repescagem. Estes textos sobre o último regulamento do venerável mestre Rabulu para o movimento gnóstico cristão universal da nova ordem tem o objetivo de resgatarmos os ensinamentos esotéricos do venerável mestre Rabulu contidos nele. Os estudantes de gnose do mundo todo perfilaram pelo trilho da teoria das obras samalianas, não chegaram a conhecer a doutrina gnóstica samaliana na prática. Muitos se transformaram em grandes teóricos do conhecimento gnóstico, mas do ponto de vista da prática, somente alguns poucos se conectaram. A doutrina gnóstica samaliana, que contém os princípios samalianos, configurou o movimento gnóstico cristão universal em duas frentes, cultural e iniciático. A maioria dos estudantes gnósticos, na época do venerável mestre Samael, não conseguiu sair do círculo cultural gnóstico e adentrar ao círculo iniciático. Na passagem do movimento gnóstico do venerável mestre Samael para o venerável mestre Rabulu, poucos passaram pela seleção e foram para a nova ordem. A maioria ficou na velha ordem, embebida pelo elixir das teorias, sem entendimento da parte esotérica, na doutrina gnóstica samaliana. Na gestão do venerável mestre Rabulu, ocorreu a mesma coisa. O pessoal ficou no universo da teoria, retido no círculo cultural gnóstico, sem entendimento da parte iniciática. Desta forma, quando se apresentou a seleção, a prova para o estudante da nova ordem, pouquíssimos conseguiram se apresentar a ela, somente aqueles que estavam praticando os ensinamentos dos veneráveis mestres. Com a maioria dos estudantes gnósticos da nova ordem estava identificada somente com aspectos culturais e administrativos do movimento, o venerável mestre Rabulu teve que fechar as portas do movimento gnóstico cristão universal
da nova ordem separaram em definitivo a parte iniciática da parte administrativa. Mas antes de fechar as portas do movimento em definitivo, o venerável mestre Abu chamou o pessoal à prova, dando-lhe uma tarefa. Como quase ninguém deu bola para isso, com exceção de alguns poucos brasileiros, daí ele não teve dúvidas e bateu o martelo, colocando ponto final em tudo. Aos que foram reprovados na seleção, que não se submeteram à tarefa, que não deram a nota, que não fizeram a lição, etc. Foram embora do movimento. Eles foram chamados de lixo pelo venerável mestre Rabulu, ressaltando. Rabulu ele diz: e lixo não serve para nada, tem que se jogar ao fogo. No artigo 2 do regulamento, o venerável mestre Rabulu transforma o movimento numa escola prática de regeneração, destituindo da parte teórica todo o curso de seta. No artigo 3º do regulamento, o venerável mestre Rabulu determina em definitivo a separação entre os dois círculos do movimento. A partir daí, a junta administrativa pertence ao círculo cultural e administrativo fica responsável somente pela parte administrativa, ficando proibido de meter o bico na parte esotérica, que vai ficar única e exclusivamente com o venerável mestre Rabulu. Este pessoal da parte administrativa, desprovido de atributos iniciáticos, no tempo do venerável mestre Rabulu, fez muita besteira no movimento gnóstico, ele não entendia nada do espiritual, somente do material, como já dissemos. Até então, a junta administrativa, constituída de pessoas que não se qualificaram para o ciclo iniciático, estava praticando absurdos no trato de membros, julgando-os, condenando-os, expulsando-os, como já foi dito. Como se pode ver, o último regulamento passa a ter vigência em 27/2 do ano 2000, quando o mestre havia morrido, há cerca de um ano atrás, como já dissemos. Rabulu elaborou esse último regulamento, colocando o movimento gnóstico cristão universal sobre os dois círculos bem distintos, cultural e inicial. O círculo cultural era de natureza material e o círculo iniciático era de natureza espiritual. Com isto, ele estava separando, dentro do movimento gnóstico, a luz das trevas. A intenção do mestre Rabulu, expressa no último regulamento, era de que ele cuidasse da parte espiritual e a junta administrativa cuidasse da parte material. Como o mestre faleceu no dia 8/1 de 2000, na prática, o último regulamento, que derrubou todas as outras prerrogativas anteriores, já ficara também derrogado pela morte do mestre em 8/1 de 2000. Então, quando a junta coordenadora instituiu, ele teve apenas o caráter informativo. Na prática, o venerável mestre Rabulu desiludiu que o pessoal que já se achava transcendido colocou ponto final para todo mundo que se dizia agnóstico, pensava que era agnóstico, mas não se confirmando na lição se tornava lixo. Porém, os últimos serão os primeiros, conforme a gente já colocou, e os primeiros serão os últimos. Na doutrina gnóstica começou com o matrimônio perfeito e foi ressintetizada agora com o livrinho do Hercólogos. Muito bem, nós até aqui fizemos leitura, algumas vezes até repetido, né? Porque aqui aparecia o texto na tela com repetições do mais um capítulo do livro que nós gravamos aqui especialmente para os nossos estudos, que temos as nossas aulas todos os dias no nosso canal a partir das 20 horas. Convidamos a todos que se interessarem por esse assunto que venha também fazer o curso conosco. A todos que estão aqui e que querem continuar estudando conosco e que gostam desse assunto, a gente pede que contribua, né, com a sua presença sempre e que compartilhe com os demais de sua rede social este assunto. Muito obrigado a todos e a paz evidencial.